a palavra do Senhor. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Vamos ler mais uma vez. Peço que a igreja me acompanhe no 3. Amém? 1, 2, 3. E eu... convosco para sempre. Amém? Fecha os teus olhos neste momento. Vamos acrescentar ainda mais essa oração na presença e ao trono da graça de Deus. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade que temos de mais uma vez estarmos diante da exposição da tua palavra. Oramos para que o Senhor fale conosco segundo a tua vontade e que a tua boa mão esteja estendida ao nosso favor nesta manhã. Nós oramos, Pai, para que o Senhor acerte o teu alvo e alcance este coração, que não seja mais uma manhã, mas que seja uma manhã especial. Pai, que todas as distrações, Senhor, agora na mente, nos pensamentos, possam ser abatidas, que todas as mentes venham ser cativas à tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos. Amém. Glória a Deus. Convosco para sempre. Que consolo essa promessa de Cristo a nós. Eu estarei convosco, segundo escreveu Mateus capítulo 28, e no versículo 20, na parte B diz, eu estarei convosco todos os dias. Nessa manhã, nós, com a permissão do Espírito Santo, queremos analisar a história de um homem que não valorizou a presença. Nós encontramos na antiga aliança o Espírito Santo se movendo de maneira esporádica. Em algumas ocasiões, o Espírito de Deus, na antiga aliança, se apoderava de algumas pessoas a fim de capacitá-las para a execução de algum trabalho, para a execução de alguma obra. Assim foi com a vida de um homem chamado Bezalel, em Êxodo capítulo 31. Bezalel foi cheio do Espírito de Deus e capacitado em sabedoria e habilidade para trabalhar com toda a arte em ouro, prata, bronze. Na antiga aliança, nós encontramos o Espírito de Deus se apoderando de alguém para capacitá-la para uma determinada função, para capacitá-la para uma determinada obra. Em contraste, nós encontramos na nova aliança uma promessa. Segundo Mateus capítulo 28, segundo escreveu Mateus capítulo 28, no versículo 20, a promessa de Cristo a nós, de que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Jesus sabia que estava indo para o Pai, mas Ele disse, eu estarei convosco. Eu estarei convosco. O nosso personagem, exemplo para esta manhã é Saul. 1 Samuel capítulo 9. Saul, um homem escolhido por Deus, ungido, um homem que foi cheio do Espírito de Deus em sua vida. Eu sei que isso entra em contraste às vezes com os nossos pensamentos, porque nós desenhamos uma figura terrível de Saul. A gente olha para Saul e pensa que ele não valeu nada.
Mas Saul tem tantas virtudes e qualidades, ou até mais do que alguns de nós aqui, principalmente eu. Saul tem muito a nos ensinar. A palavra do Senhor fala que Saul, no capítulo 9 de 1 Samuel, Saul, ele apresenta algumas características de humildade. Saul, no versículo 1 do capítulo 9 de 1 Samuel, fala que Saul é um benjamita, filho de Quis, e que Quis, o seu pai, é um homem influente e poderoso da tribo. Quando o profeta Samuel vai falar com Saul a fim de ungí-lo rei sobre Israel, Saul apresenta características de humildade. Saul olha para Samuel e diz: eu, um simples benjamita, eu, cuja minha tribo é a menor e a minha família a mais insignificante. Percebam que Saul possui boas qualidades, boas virtudes. Saul, no capítulo 10, a partir do versículo 1, Saul, ele vai ser apresentado por Deus ao profeta. Uma característica excepcional. Imagine o profeta chegar diante de mim, de você, e dizer: oi, irmã Pamela, eu estou aqui porque Deus me falou ao teu respeito. Imagine a cena de Deus apresentando um homem ao profeta, dizendo: olha, Samuel, amanhã a essas horas o rei vai vir aí, o escolhido. Imagine Deus falando ao teu respeito, dizendo: amanhã, a essas horas, profeta, você estará diante de uma escolhida, diante de um escolhido. Saul é ungido. No capítulo 10, versículo 17, ele vai receber a unção. Ele será aclamado. No versículo 17 do capítulo 10 de 1 Samuel, Saul será aclamado rei de Israel pelo povo. Mas antes de ser aclamado pelo povo, ele foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta. Por favor, eu quero desconstruir a sua imagem, a imagem de Saul, a imagem negativa, de que ele era só mais um. Não, Saul é sim escolhido. E antes de receber honra ou reconhecimento humano, Deus olhou para ele e disse: é esse que será o precursor do período monárquico sobre Israel. Escolhido, ungido. Capítulo 10, versículo 9 e 12, após receber a palavra do profeta, agora Saul é cheio do Espírito de Deus. Eu sei que algumas mentes ainda aqui que estão me olhando fixos, alguns olhos que estão me olhando fixos estão pensando: não, eu ainda não desconstruí a imagem de que Saul foi ruim demais. A verdade é que será que em algum momento nós não nos comportamos como Saul? A gente quer ser Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, mas será que em algum momento os nossos comportamentos, as nossas atitudes não revelam o quanto do coração de Saul há em nosso coração? Por favor, capítulo 10 de 1 Samuel, nos versículos 9 ao 12, Saul foi cheio do Espírito de Deus. E o texto fala que Saul profetizava entre os profetas. Em um determinado momento, Saul é cheio de Deus e profetiza, é cheio de Deus. E é ungido, é cheio de Deus,
e é escolhido, é cheio de Deus, e vai ser conduzido em um determinado momento pelo Espírito, é cheio de Deus e recebe uma palavra de que Deus estaria com ele, é cheio de Deus e recebe uma palavra de encorajamento dizendo: a tua decisão será acompanhada e guiada por Deus. Saul foi cheio do Espírito de Deus. Mas Saul, em um determinado momento, pecou. Veja como Saul se parece conosco, ou como nós nos parecemos com Saul. Saul pecou como todos pecaram. Paulo aos Romanos, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Saul não foi diferente de mim e de você. Saul pecou e o seu pecado o separou de Deus, como Isaías escreveu, que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Saul pecou e o seu pecado o distancia de Deus, assim como nós pecamos e o nosso pecado nos afasta da presença do Espírito de Deus. Nós desejamos ser guiados pelo Espírito, desejamos estar na presença do Espírito. Recebemos uma promessa de um Consolador que estaria permanentemente conosco, mas quando pecamos, nos afastamos de Deus. Qual é a diferença de Saul? A diferença para alguns, mas não para outros, é que Saul, quando se afasta da presença de Deus, ele se conforma com a ausência. Saul se conforma em viver sem a presença. Saul experimentou a presença do Espírito de Deus em seu ser. Saul viveu experiência com Deus. Saul foi cheio do Espírito de Deus. Ele sentiu aquele calor, aquela chama, aquela alegria que eu e você sentimos quando recebemos a virtude do Espírito em nós, quando fomos batizados no Espírito, quando fomos cheios do Espírito, como fomos renovados pelo Espírito. Saul recebeu e viveu essa experiência, mas porque pecou, se afastou de Deus. Mas Saul, ele se conforma. Saul pode nos ensinar como não devemos ser. Saul pode nos ensinar. Eu quero lembrar a você as palavras de Timóteo, de Paulo a Timóteo no capítulo 3, de 2 Timóteo, no versículo 16. O apóstolo Paulo fala a Timóteo dizendo: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, inspirada e proveitosa para ensinar. Saul pode nos ensinar como não devemos nos comportar. Saul pode nos ensinar como nós não devemos ser. Saul é um belo exemplo de alguém que é conformado em viver sem a presença do Espírito Santo em sua vida. Saul é um belo exemplo de como viver conformados com a ausência do Espírito, fora da direção. O texto fala no capítulo 13 de 1 Samuel que Saul foi em guerra, entrou em guerra contra os filisteus. O rei ungido, escolhido, entrou em guerra contra o seu adversário, os filisteus. Mas durante essa guerra, após a vitória, repita após mim, após Saul venceu aquela batalha contra os filisteus. Mas ele recebeu uma palavra de instrução. Aí entra um ponto-chave. Alguns vitoriosos que estão deixando passar a palavra de instrução.
Alguns vitoriosos que deixaram de obedecer a pequenas ordens, pequenas instruções que Deus nos deixou. Deus já te fez vencer esta guerra contra o filisteu. Agora, por favor, não siga o exemplo de Saul, quando ele deixa de seguir, de aguardar e cumprir a instrução que Deus te deu. Vencer a batalha contra os filisteus foi uma guerra travada, difícil, de grande esforço. E seguir a instrução é mais leve, é mais fácil. Eu não entendo a dificuldade que alguns de nós temos de entrar em batalha contra o nosso adversário e no dia seguinte, após a vitória anterior, nós cedemos às instruções que Deus nos direcionou. Saul deixou de seguir a instrução. O profeta disse: aguarda até que eu chegue. O profeta Samuel disse: eu vou preparar o sacrifício, eu vou oferecer o sacrifício. A tarefa de sacrificar era do profeta, mas Saul se preocupou mais com o povo que estava se dispersando. Saul se preocupou mais com o exército que estava se dispersando do que com a presença de Deus em sua vida. Eu quero pregar a jovens, a crentes aqui, a homens e a mulheres que não se conformam em viver longe da presença de Deus, que não se conformam em viver sem a direção, sem o direcionamento. Saul prefere perder a presença do que perder amigos ao seu lado. Saul se conforma em perder a presença do que o exército inteiro ao seu lado. Saul escolheu perder a presença de Deus ao perder o povo que o cercava. Eu quero pregar a jovens que estão aqui decididos a perder todos, mas não perder a presença, a perder amigos, mas não perder a presença, a perder exércitos influentes, mas não perder a presença. Eu quero pregar a inconformados, gente que não se conforma em caminhar sem a presença dEle. Inconformados a viver sem a presença. 1 Samuel capítulo 15. Saul vai entrar em uma outra batalha. Saul agora foi rejeitado, a sua posteridade real foi rejeitada por Deus. A sentença da escolha foi perder o reinado, foi perder o trono. Saul, até o capítulo 13, ainda permaneceria no trono. Ele estaria perdendo agora o trono que os seus filhos iam lhe suceder. No capítulo 15, Saul vai perder ainda mais. No capítulo 15, uma guerra contra os amalequitas. No livro de Êxodo nós encontramos Deus narrando, Deus descrevendo a Moisés, dizendo que Deus nunca teria paz com amalequitas, porque os amalequitas foi o povo que perseguiu o povo de Israel quando eles estavam enfraquecidos na saída do Egito e estavam andando pelo deserto. Os amalequitas vieram para saquear, para ferir o povo de Israel no seu momento de fraqueza. Os amalequitas representam claramente a atuação de Satanás neste mundo. O inimigo que nós podemos caracterizar ou simbolizar com o nome amalequita, ele busca uma presa que já esteja enfraquecida. Enquanto os filisteus lutam com o povo que já está em pé, formado como um exército, os amalequitas não, eles vão sorrateiramente e vão direto em quem já está fraco.
Deus fala no livro de Êxodo que ele não teria paz contra os amalequitas. Em 1 Samuel capítulo 15, o profeta Samuel vai dizer a Saul: Saul, vai lutar contra os amalequitas porque eu quero me vingar do meu adversário. Na batalha, Saul olha para os gados, olha para o rei Agag e desobedece a instrução. Guarda alguns animais e deixa o rei dos amalequitas vivo. Neste momento, Saul agora vai perder completamente o trono e será rejeitado por Deus. Porque a palavra do Senhor fala que quando nós nos constituímos amigos do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Não dá para dizer que é conduzido pelo Espírito Santo quando nós nos constituímos amigo do mundo. Não dá para dizer que o Espírito Santo vai estar conosco todos os dias quando Ele nos dá uma ordem, uma instrução e nós negligenciamos, nós deixamos de obedecer, nós deixamos de seguir. Saul permite agora que o rei dos amalequitas, o inimigo de Deus, fique vivo. Quando o profeta chega e fala: Saul, o que tu fizeste? Saul poderia dizer: Senhor, eu pequei contra Deus, mas não, ele diz: eu fui pressionado pelo povo, as circunstâncias me levaram ao erro. Saul nos ensina como nós não devemos orar. Com Saul nós aprendemos que na hora de confessar o pecado, a última coisa que nós devemos colocar nas frases das nossas orações são responsáveis pelos nossos erros. Por favor, eu quero te convidar a meditar no Salmo 51, o Salmo de Davi. Davi, no Salmo 51, no versículo 10, ele começa a orar a Deus após o seu pecado. E ele ora dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi, não diferente de Saul, está diante de Deus e junto com o seu pecado, Davi, não diferente de Saul, também pecou, também cometeu um erro, também desobedeceu, também não seguiu a ordem, também não seguiu a instrução. Mas o que nós aprendemos com a oração de Davi é que quando nós pecamos contra Deus, nas frases da nossa oração, nós não terceirizamos culpados para o nosso pecado. Saul terceiriza a sua culpa dizendo: a culpa foi do povo que me pressionou, a culpa foi da necessidade que me pressionou, a culpa foi do ambiente que me pressionou, a culpa foi do grupo que me pressionou, a culpa foi da circunstância que me pressionou, a culpa foi da carne que me pressionou. Mas Davi diz: não, Senhor, eu pequei e o meu pecado está diante de ti, somente contra ti não foi as circunstâncias, fui eu, não foram as pessoas, fui eu, não foi a fraqueza da carne, não, fui eu pequei. O autor ao Provérbios capítulo 28 vai escrever dizendo assim: aquele que encobre o seu pecado, aquele que encobre o seu pecado não alcança a cura, mas aquele que confessa e deixa. Saul, essa não precisa ser a última sentença. Ora, Saul, essa não precisa ser a última palavra. Chora. Nós estamos nos conformando com a sentença de Deus. Nós estamos nos conformando com a ausência de Deus. Saul
Aprenda, Saul, com Davi. Pecou. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos. Meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo. Para que não pequeis. E se alguém pecar. A palavra nessa manhã não é para quem nunca peca. E também não é uma palavra de encorajamento para nós prosseguirmos pecando. Porque, aliás, a graça que não me transforma não me salva. Escrevo essas coisas para que não pequeis, mas e se alguém pecar? O Deus que fala a Samuel dizendo, palavras de Samuel a Saul. O Deus que Samuel descreve dizendo que esse Deus não é um Deus que se arrepende da palavra que aprova. É o mesmo Deus que Jeremias também escreveu. Jeremias escreveu sobre um Deus dizendo que se alguma nação, Jeremias capítulo 28, se alguma nação se arrepender do seu pecado, o Senhor também se arrependerá do mal que planejava fazer. O Deus que Samuel escreveu dizendo que não se arrepende da palavra que aprova é o mesmo Deus que diz que quando o homem, quando uma nação, quando o ser humano peca, mas deixa de pecar, quando um ser humano ou uma nação peca, mas se arrepende do seu pecado, é o mesmo Deus que diz que também se arrepende do mal que projetou. Não é uma contradição, é uma questão de arrependimento. Deus não se arrepende da sua verdade, Deus não se arrepende da sua palavra, Deus não se arrepende do que aprova, Deus não se arrepende da conduta de santidade, mas Deus, Davi capítulo 51 de Salmos vai dizer, um Deus que não quer sacrifício nem holocaustos, um Deus que não quer sacrifícios, mas que se compadece, não resiste, um coração quebrantado, um coração contrito. Deus, Ele não resiste a um espírito quebrantado. Aleluia. Saul, aprenda que não deve pecar, mas se pecar, Saul, temos um advogado. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Saul pecou. Deus deu a sentença através do profeta. Eu estou cortando o reino. Eu estou cortando a tua posteridade do reino sobre Israel. Saul vai fazer o quê? Vai se jogar no chão e chorar. Era isso que você deveria fazer, Saul. Saul, você deveria fazer como esses crentes que estão aqui, Saul. Você deveria fazer como nós que estamos aqui, que quando peca, chora, se arrepende, confessa e diz, Senhor, eu não quero pecar. Senhor, me dá força, não me faz mais escravo, não me deixa ser cativo do meu erro, não me deixa ser servo. Não, Saul deveria estar jogado no chão agora. Saul deveria estar suplicando ao profeta que Deus se arrependesse, que Deus lhe perdoasse, mas não. Saul
um homem escolhido, ungido e cheio do Espírito de Deus, comete um erro que eu quero caracterizar como o pior erro: se conformar em viver sem a presença. Saul vai seguir a vida, Saul vai continuar a caminhada, Saul vai continuar as batalhas, mas o Espírito de Deus já se ausentou de Saul. Sabe por que eu acho que Saul é parecido com algum de nós? É porque quantas vezes nós continuamos o caminho longe da presença dEle. Não, irmã, não faço isso não, tem certeza? E quando você tomou aquela decisão importante, você nem questionou se era a vontade de Deus. Aí quando as coisas deram errado, você correu para Ele. Quando as coisas deram errado, aí você disse: Senhor, por quê? Nós somos mais parecidos com Saul do que nós imaginamos. Saul deveria estar chorando, arrependido, mas ele vai seguir, vai tomar outras decisões, vai seguir outros caminhos. E quantas vezes nós tomamos as decisões? A gente está gritando, dizendo: Senhor, eu quero ser conduzido pelo Espírito, Senhor, eu quero estar na Tua presença. Mas quando o Senhor nos dá instruções, nós deixamos de seguir instruções para seguir os próprios pensamentos. Mas Saul hoje nos ensina como nós não devemos ser. Eu não me conformo em dar mais um passo sequer sem a presença dEle convosco todos os dias. A promessa não é para quem nunca vai pecar. A promessa não é para perfeitos, porque eu sei que não tem nenhum perfeito aqui. A promessa é para pecadores arrependidos que não se conformam em continuar sem a presença. A promessa é convosco todos os dias, convosco todos os dias, convosco todos os dias. Jesus vai orar por nós e vai dizer: eu orarei ao Pai, eu orarei ao Pai. Deus, melhor, Jesus, Ele não desejou interceder por nós, Ele intercedeu. Jesus, Ele não desejou orar, Ele orou ao Pai. Pai, envia outro Consolador. Por quê? Porque lá em Mateus Ele já falou: eu estarei convosco todos os dias. E o Deus que não mente, que não se arrepende, Ele vai cumprir a sua palavra dizendo: Senhor, eu sei que eles vão errar, mas eu garanto a minha presença. E a minha presença é a graça suficiente e que basta para eles prosseguirem. Pai, envia o Consolador para estar com eles um dia, não para estarem com eles alguns meses, não, para estarem com eles todos os dias, 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 todos os dias. Saul não precisa ser assim. Chora, se arrepende, confessa e deixa que há uma promessa para ti. Saul, aprende com Davi, ora e confessa, não terceiriza o erro, não terceiriza a culpa, assume essa responsabilidade, porque há perdão, há perdão, há perdão, há perdão, há perdão, há reconciliação. A reconciliação não é para pecar, mas se pecar, não segue a vida aí não permanece nesse erro não. Caiu, se levanta, porque o cair é do homem, mas
Oh, Espírito Santo, não se conforme, por favor. O Espírito Santo está ministrando ao meu coração sobre algumas pessoas aqui que cometeram uma falha e disseram: eu sou assim mesmo, eu não vou conseguir ficar de pé. Mas eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, é mentira do inferno que está dizendo que o teu destino é o chão, que o teu destino é esse, porque há uma promessa para a tua vida, a presença dele, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Se levanta daí no nome de Jesus. Alamaia caraia soria mai, eracaia lamanda cai, iriamaia calamanda caia so. Oh, Espírito Santo, você não foi destinado a viver no erro, você não foi predestinado à queda, não, você não nasceu assim para viver e morrer assim, não. Cristo verteu o seu sangue na cruz, ele disse: eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai. Cristo está dizendo: daqui a pouco tudo estará consumado, daqui a pouco tudo estará cumprido, mas em breve, de fato, esse dia chegou em que estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A presença dele convosco todos os dias. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Inconformados. Eu quero que você feche os teus olhos nessa manhã. Eu quero orar por você, com você aí no seu lugar mesmo. Se você puder, coloque a mão à altura do seu coração. E ore: Senhor, sem a tua presença, eu não vou continuar. Sem a tua presença, eu não vou prosseguir. Ore. Por favor, se em algum momento você se distraiu, continua com os olhos fechados. Se em algum momento você se distraiu durante a ministração dessa palavra, não perca essa oportunidade agora de orar dizendo: Senhor, não me deixa sair daqui sem tua presença. Eu não me conformo em continuar sem tua presença. Se você cometeu alguma falha que trouxe uma certa indiferença entre você e a presença dele, confessa. Mas se você não consegue lembrar de falha nenhuma, porque às vezes não tem... você não lembra, às vezes é só aquela frieza mesmo. Às vezes a gente só foi deixando, não dando valor,
continuando, e a presença foi se esfriando. Mas ore ao Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que a presença aqueça o teu coração agora, que a presença alcance e envolva o teu ser. Inconformados a viver sem a presença, inconformados em viver sem a presença, inconformados, Saul foi bom como muitos de nós aqui, mas errou como muitos de nós aqui. Mas Saul cometeu um erro que eu e você não vamos cometer. Saul se conforma em viver longe da presença, mas você e eu e você e este irmão que está aí do teu lado, ele não se conforma. Então ore e diga: Pai, Pai, envia o teu Consolador, envia o teu Consolador e envolve-nos com a tua presença. Se cumpre esta promessa hoje, convosco todos os dias, convosco todos os dias. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu povo, teus filhos. Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra e oramos para que cada um dos teus filhos que estão aqui presentes neste encontro possam ser envolvidos com a tua presença. Senhor, nada faz sentido sem a tua presença, e nós estamos aqui e não nos conformamos em sair daqui sem a tua presença. Envolve-nos com a tua presença, em nome de Jesus.